Tal como já tinha referenciado noutros vídeos, sempre que eu encontro algumas ferramentas na web que acho interessantes, eu trago aqui ao meu canal para vocês ficarem também a conhecer, se ainda não conhecerem. E hoje é dia de trazer aqui o Bootsnip, que é um playground de Bootstrap. Para quem não sabe, Bootstrap é uma das frameworks de CSS mais utilizadas para desenho de layouts para páginas web. E neste caso aqui o Bootsnip é mais um playground, isto é, uma área onde nós podemos construir layouts praticamente sem percebermos rigorosamente nada de código para além disso tem também a possibilidade de podermos saltar do Bootsnip para outras ferramentas online que nos permitem fazer outro tipo de funcionalidades, mas todas elas relacionadas sempre com o aspecto visual das nossas páginas web. Então o Bootsnip tem aqui as diferentes frameworks mais conhecidas, logo à cabeça obviamente o Bootstrap, tem o Foundation e se vocês circularem por cada uma destas vão obviamente poder escolher alguns templates gratuitos que existem. Depois aqui tem os snippets, em que vocês podem escolher a versão do Bootstrap que quiserem, esta será a mais recente que eles aqui têm no site, e tem desde logo aqui disponíveis alguns templates que vocês podem descarregar. Eu vou dar aqui um exemplo, por exemplo, vamos selecionar aqui este pequeno template, ele vai aparecer aqui com esta organização, temos aqui já com estas animaçõezinhas do Border Now, etc, tudo isso. Se vocês quiserem copiar este código é muito fácil, vocês podem ver em full screen se quiserem, isto é o aspecto visual desta secção, vocês podem ver assim desta forma, ou então podem copiar o HTML que está aqui e depois o CSS. Como podem observar aqui tem apenas um pequeno código de CSS, uma vez que tudo o resto é feito com o Bootstrap por defeito, bastará copiarem aqui todo este código, puxarem para as vossas páginas web e está feito, ok? Depois tem aqui ferramentas muito interessantes na área do Tools. Tem um Page Builder, que na prática vos permite então, com o sistema de arrasto, etc., construir layouts completos. Depois de construírem os layouts, reparem que nós podemos selecionar e mover-me, enviar para o lixo, etc., colocar aqui os textos, colocar tudo isto aqui deste lado. Eu não vou estar aqui a perder muito tempo, vocês já perceberam o que é possível fazer aqui. Aqui sim já é preciso ter alguns conhecimentos um bocadinho mais aprofundados sobre a framework do Bootstrap. De qualquer das formas, assim que vocês constroem aqui os vossos layouts, podem simplesmente carregar aqui no download, ele vai descarregar o fecheiro index.html que contém todo este código. Aqui o save ou exportação permite-vos também selecionar o código todo e depois puxá-lo para os vossos projetos e, portanto, como podem observar, é muito fácil de mexer aqui. Poderão ver também em full screen, neste caso um preview acerca do que será o vosso layout. Tem aqui mais algumas tools interessantes, o Form Builder particularmente interessante, uma vez que são áreas dos nossos websites que dão algum trabalho a construir em código, e então vocês têm aqui a possibilidade de poder simplesmente com o arrastar e largar, têm aqui todos os elementos de um formulário, têm aqui agrupados por diferentes tabs, inclusive com botões, que nestas primeiras 4 áreas vocês podem escolher o que querem, bastará arrastar e colar aqui. Se clicarem aqui por cima vão poder definir quais são as propriedades de cada um destes elementos, nomeadamente qual é o texto que aparece no label, qual é o placeholder, que é o texto que aparece aqui dentro, etc. E muito rapidamente vocês podem arrastar passwords, podem movimentar para cima ou para baixo a ordem de cada um dos campos. No final vamos aqui inserir uns radio buttons também, ok? Vamos aqui puxar para cima, certo? No final, se quiserem colocar os botões, poderão selecionar, por exemplo, um botão para colocar ali. Vamos puxar aqui para baixo, ou então puxar este para cima, será a forma mais fácil. E no final, quando quiserem fazer a exportação, bastará virem aqui ao View HTML, simplesmente selecionarem todo o código que aqui está, copiarem e colarem no vosso projeto. Há depois aqui mais algumas ferramentas interessantes. O Button Builder é uma ferramenta muito simples, onde vocês estão a usar aqui muita atenção, porque são os Glyph Icons, portanto, mais associados à versão 3 do Bootstrap, mas vocês têm aqui
um botão em que vocês podem colocar aqui texto, ok? Selecionam qual é o botão, vão ter aqui o output, que é o exemplo, aqui vão ter o código, sempre associado a uma hiperligação. Se quiserem colocar um ícone, vocês podem colocar e ele automaticamente vai colocar aqui o glyph icon, ok? Portanto, muito interessante também. Depois, mais tools que aqui tem. Tem o icon search, muito semelhante a um que já vimos aqui num vídeo anterior no meu canal, onde vocês podem pesquisar ícones pelas mais conhecidas bibliotecas de ícones. Tem ainda um diff merge, um color picker, um keyword tool, web fonts, e todos estes que aqui estão já vão saltar para outras páginas de internet, mas podemos rapidamente ver aqui o color picker. Como podem observar, aqui passou para o xcolortool.com, onde vocês podem escolher as cores e depois fazer um save color, guardar cores, escolher mais claras, mais escuras, e depois tem todos os códigos das cores, ou então selecionar padrões para vocês poderem construir os vossos websites com um aspecto visual mais interessante. A partir do momento em que vocês começam a entrar nas outras plataformas, passam a ter também acesso a outro tipo de ferramentas, nomeadamente a formatadores, etc. Por exemplo, aqui no HTML Color Codes, vocês podem vir aqui, por exemplo, não no HTML Color Codes, mas no Xcolor Tool. Vocês podem vir aqui à área inicial e depois selecionar, por exemplo, o CSS Fonts. Ele vai aparecer aqui, ele vai-vos apresentar vários tipos de letras, onde vocês podem verificar quais são os códigos que devem introduzir no CSS, etc. Eu penso que é extraordinariamente importante que vocês percam algum tempo, se de facto são programadores de front-end, fundamentalmente para programadores de front-end que trabalham muito com CSS, trabalham muito com o lado visual da web. Estas ferramentas são de facto muito interessantes. Porquê? Porque para além do facto de reunirem num espaço só várias ferramentas que nós podemos utilizar para criar os nossos CSS, elas são, ao fim e ao cabo, e isso é o mais importante, mecanismos que nos permitem aumentar rapidamente a nossa capacidade de trabalho e a nossa capacidade de desenvolver código. Não é importante que vocês tenham imensas ferramentas para fazer a mesma coisa, é importante é que vocês explorem cada uma destas sugestões que eu vou trazendo ao meu canal para verificarem aquela que se encaixa mais no vosso tipo ou metodologia de trabalho e depois, a partir daí, preferencialmente utilizarem sempre a mesma ferramenta, porque não só vão estar a obter resultados mais rápidos, porque já sabem utilizar a ferramenta, mas vão acabar por, com a utilização, aprofundar o vosso próprio conhecimento sobre os diferentes aspectos dessa aplicação e, portanto, vão acabar por tirar mais partido de todas as pequenas funcionalidades que, por vezes, aparecem escondidas numa primeira leitura mais rápida. Fica aqui mais um contributo, espero que vocês gostem deste tipo de dicas e até uma próxima oportunidade.